O episódio que vocês estão prestes a ouvir é a segunda parte do nosso especial sobre criação de personagem. Nessa segunda parte, eu e o Chess vamos discutir um pouco mais as dicas práticas e as manhas que nós temos e aplicamos nos nossos jogos. Espero que vocês gostem e espero que a demora não tenha sido muito longa. Vamos lá. Now, roll for initiative, suckers! Há muitos anos atrás, num encontro internacional de RPG, eu vi uma palestra. Você estava lá. Eu estava lá. E nessa palestra foi me apresentado algumas opções muito interessantes de criação de personagem, de umas ideias muito interessantes de criação de personagem, que no futuro eu vim a aperfeiçoar, influenciado pelo livro do mestre número 2 do D&D Quarta Edição. Eu sempre recomendo, eu acho uma leitura incrível. E eu também cito os livros mais recentes da série de Warhammer, em especial o Black Crusade. Eu dou as seguintes dicas, as quais eu vou perguntar a opinião do Victor para que isso não fique um monólogo. A dica número 1, que eu vi nessa palestra muitos anos atrás, eu gostaria muito de saber o nome do japonês que deu a palestra. Eu acho que o nome dele era Alexandre Tiro. Parabéns, Ele hein? era... Não, eu sei porque eu li um blog. Eu tinha quase certeza que era o nome dele. Eu tenho quase certeza. Depois eu passo. Vamos procurar. Se for o cara, era um cara legal de ver o que tá fazendo. Né? Se você ainda existe, por favor. Se você ainda existe e por acaso escuta isso, né? Mas o que ele falou naquele dia, ele tinha uma série, eu simplifiquei, mas ele tinha uma série de perguntas e de elementos que você ia criando sobre o seu personagem e que o mestre depois utilizaria para desenvolver a história. Era um método longo, tinham 7 ou 8 perguntas. Dessas todas eu uso apenas algumas. E a primeira delas, e mais importante, eu acho, é: por que o seu personagem faz o que ele faz? No seguinte sentido, você é um aventureiro de fantasia medieval, por que você se aventura? Por que o seu personagem escolheu sair da taverna quentinha, do braço nobre de papai, e se enfiar em masmorras perigosas? O que é a força motivacional primária desse personagem? Que é algo que o Fate, por exemplo, trabalha com aquele aspecto principal, né? Não me lembro daquilo agora. Então, se você vai mestrar um jogo de aventuras espaciais, interplanetárias, de exploração, por que o seu personagem faz isso? Se você vai jogar Warhammer 40k, que eu tanto cito, e você é um Space Marine guerreiro, bom, por que você faz isso, você já sabe, mas... Essa é bem clássica. Exatamente. Mas como você se sente com relação a isso? Então, se você é um Netrunner em Shadowrun, por que você faz isso? Se você é um bárbaro... Porque sempre pense nisso. Você vai pensar no conceito do seu personagem, que pode ser descrito em uma frase, quando muito, e aí você vem com por que você faz isso. Victor, o que você acha disso? Quando se fala de background, acho que é uma coisa interessante você ter, né? Ajuda a dar verossimilhança, talvez seja a melhor palavra, pro personagem. Mas não só isso, eu acho que ajuda a guiar você durante o jogo. Serve como uma bússola. Você tem sempre um norte apontando, né? Você chega numa situação, acontece alguma coisa, você fica, puta, o que eu faria? E aí você, tá, pera, o que o meu personagem quer? Por que ele tá aqui em primeira instância? Por isso. Então eu vou fazer isso. É uma coisa simples e pouco, e eu acho que lógico que a gente tem mais coisa pra falar, mas eu acho que um problema é muitas vezes você se perder disso, você mesmo esquecer isso, né? E parar de fazer essa pergunta pra si mesmo. Mas a partir do momento que você fica com aquilo e continua fazendo essa pergunta, eu acho que você tem... É isso, seu personagem tá sempre no mesmo... Tá sempre no prumo, sabe? Tem um norte e ele tá sempre rumo a esse norte. Bem ou mal, RPG é um jogo sobre fazer decisões informadas. E nesse aspecto, eu acho que quando você tem um background um pouco mais desenvolvido, quando você sabe, por exemplo, por que o seu personagem faz o que ele faz,
você consegue tomar essas decisões com um norte fixo, como o Victor falou, e isso acrescenta no jogo também no sentido de que as cenas vão ficar muito mais interessantes que vão acontecer. Por exemplo, um jogo recente de 13 Age que eu joguei, um dos personagens jogando era Barbosar o Bárbaro. Barbosar, o Bárbaro é um bom nome. Exatamente. Eu tô imaginando que ele é barbado. Ele era. Aí, Ele ó. era muito baseado no Ragnar da série Vikings. Boa, Ele boa. era tipo o Ragnar da série Vikings. Tipo o Ragnar da série Viking. E ele era um bárbaro do norte, e ele foi expulso de sua terra natal por brigar com seu líder, e ele tinha uma sede de conquista, ele queria reconquistar terras, provar como general e voltar como um herói triunfante para o seu povo. E esse era o porquê ele fazia o que ele fazia. Ele queria conquistar terras, ele queria ter os meios para fazer isso. E eu lembro que em um determinado momento eles estavam em uma cidadela élfica e foi perguntado a ele se o grupo gostaria de ajudar nas defesas da cidadela élfica que estava sitiada por um exército de mortos-vivos. E o grupo estava discutindo, e alguns pensavam na recompensa, outros pensavam que itens mágicos eles iam conseguir, e o Barbosar, o Bárbaro Conquistador, ele respondeu, não, eu quero ajudar, me mostra onde é que é suas casamatas, quais são as estratégias que vocês têm. E em outro momento, ele teve a oportunidade de se explicar e ele disse, olha, eu resolvi ajudar os elfos, porque ao fazê-lo eu vou aprender muito sobre a tática de guerra élfica, sobre quais são as defesas dos elfos, para no dia que eu voltar para conquistar esse reino eu sei o que fazer. Isso tornou a cena muito mais interessante. Isso deu pro mestre uma semente de historinha que, ó, esse Barbosar aqui pode querer voltar aqui para tocar o puteiro nesse reino. Como é que eu posso deixar essa história um pouquinho mais interessante? E é uma coisa que ele simplesmente poderia falar, não, eu vou aceitar pelas 5.000 peças de ouro que estão me oferecendo. Ou eu vou aceitar porque o jogo é isso, se eu não aceitar não tem jogo. Às vezes os jogadores fazem isso. Mas quando você sabe o porquê você está fazendo o que você está fazendo, você acha uma razão dentro da ficção e isso alimenta o jogo. Mas o porquê você faz isso é só o primeiro passo. Depois, uma outra coisa que eu acho que é extremamente importante, especialmente quando você quer fazer uma campanha em que as ações dos personagens pesam muito, me dê um objetivo do seu personagem a curto prazo e um objetivo do seu personagem a longo prazo. Algo que ele possa alcançar para que eu, como mestre, possa colocar essa cenoura pendurada na frente da cara dele. A experiência que eu tive, já vou perguntar a opinião do Victor, é que os jogos sempre ficam mais interessantes quando a ideia parece que saiu da cabeça do jogador. Quando é o jogador que vira para mim e fala, ok, eu vou fazer isso, eu vou derrotar o vilão, eu vou lá bater nesse cara, esse cara é um maldito, eu vou derrubar o príncipe da cidade, eu vou explorar o planeta X. É bem mais interessante do que quando chega um PC e fala, ei você, aventureiro qualquer, o rei conclama a todos para derrotar o vilão, ou o seu comandante da frota estelar mandou você procurar o whatever no planeta. A maneira como você vai lidar, como o jogo se desenvolve, na minha experiência, sempre fica mais interessante quando a ideia surge do jogador. E você perguntar qual é um objetivo a curto e qual é um objetivo a longo prazo do jogador, é uma maneira fantástica de você fazer isso, de você pendurar essa cenourinha na frente dele para você fazer com que a ideia de fazer aquilo surja dele, e você pode misturar isso com qualquer história. Pode ser uma aventura pronta, pode ser uma história que você escreveu. Por exemplo, Barbosar ou Bárbaro, vou usar o exemplo dele novamente. Vamos supor que ele tem como um inimigo mortal o Jarl, o líder guerreiro dele, né, que era um Jarl, acho que se fala assim, que o expulsou de sua terra. E aí, em determinado momento da minha história, ou da aventura pronta que eu estou jogando, tem um vilão, por exemplo, que é um general. Eu posso virar e falar, este vilão aqui, general, é o Jarl do meu jogador. Eu não mudei nada a história, eu mudei um personagem. Até a personalidade pode ser o que já estava na aventura pronta, ou o que já estava na minha cabeça quando eu escrevi a aventura. Mas só do fato daquele ser o cara que o jogador virou para mim e falou que tinha como objetivo, a longo prazo, ter vingança contra o cara que o prejudicou, no momento que você colocar isso na história, você colocar essa cenoura na frente do jogador, o jogador vai ficar maluco para fazer isso. Como motivar o seu personagem vai ficar muito mais fácil. E pro jogador, vai ficar muito mais interessante a história pessoal dele de eu vou vencer o general que foi meu inimigo. Aquele sentimento de, nossa, o mestre colocou isso só pra mim. Exatamente, sendo que eu mudei um nome do cara. Mas o jogador vai se sentir extremamente satisfeito com essa questão. E a crítica que poderia escutar a isso é de, poxa, mas aí vai parecer que o mundo inteiro gira em torno dos personagens. O mundo inteiro deve girar em torno dos personagens, é por isso que eles são os personagens. E aí, Victor, o que você acha disso? Então, eu acho que essa crítica do mundo gira em torno dos
personagens. Não é que eu não acho cabível, mas eu não acho ela tão importante. Eu acho que realmente é bom. São os personagens que estão lá pra fazer a história. Eu dei um exemplo no começo do nosso cast e falei Avatar. Então, nossa, a história gira em torno do Aang. De preferência. Por favor. Não tem isso em si não é um problema. O meu problema, um pouco com a parte de objetivos, pessoas ou em momentos que preferem essa criação mais tabula rasa, mais rascunho de personagem. Como eu disse antes, eu não acho necessariamente um problema quando o cara vira e fala: olha, eu não sei com o que eu quero jogar. Eu vou fazer minha ficha e eu vou descobrir as coisas sobre esse personagem conforme a gente vai indo. E eu acho que é esse um ponto, sabe? É uma coisa interessante. Por outro lado, tem isso, né? De você, de repente, pegar o cara não sabe o que quer jogar, não faz nem ideia, ele fala, pô, mas nem pensei, qual que é um objetivo a longo prazo? Então, eu acho que às vezes o cara querendo alguma coisa e vindo, então eu vou colocar a primeira coisa que vem na minha cabeça. E aí depois o cara começa o jogo e fala, puta, mas isso nem é um plot tão interessante, eu nem tô me sentindo tão, né, por isso. Então, eu acho que esse é um backfire que você sofre. E aí acho que é uma questão de novo de você ler o seu jogador. Eu tenho um grupo que são pessoas que são mais criativas, elas vêm muito com essa coisa do personagem, os objetivos. Eu tô jogando isso pra eles vão me devolver, ou eu tô jogando com um grupo que, porque tá mais acostumado, ou por uma série de motivos, eles não se dão bem criando isso nesse momento. Eles se dão melhor conforme a gente vai rolando o jogo. Então acho que essa é uma leitura que você precisa ter para colocar essa parte em específico. Acho que a primeira de por que o cara faz o que ele faz é um pouco mais simples, mesmo que você não tenha nem ideia do que você vai jogar. Acho um pouco mais simples você sair, sabe? Nem que seja tipo, porque eu tô ganancioso, ou porque eu sou um cara bom, ou porque meu pai me ensinou o quê. Acho que é um pouco mais simples de você sair. Mas quando você entra numa parte um pouco mais objetiva, etc., acho que aí depende um pouco dos jogadores. A sua mesa, pelo visto, o pessoal se adapta bem a isso. Eles respondem bem, você tem um feedback legal quando você usa isso. Então, nesse aspecto, agora eu vou polemizar. Vitor, eu discordo completamente. Momento fight. Momento fight. Porque é o seguinte, eu acho que sim, você pode ter o método tabula rasa, como a gente comentou na nossa parte de filosofia aqui agora, um pouco atrás. Pode ter esse método tabula rasa. Você pode ter o jogador que não quer pensar nisso, quer sentar e jogar. E eu acho que o jogo vai invariavelmente ser pior por causa disso. Você perguntou sobre meu grupo aceitar isso ou não. Eu forço isso nas minhas mesas. Eu sento com o cara, eu falo, eu quero essas informações. Puta, mas eu não tô sem ideia. Então vamos lá, o que eu posso te fazer para ajudar a ter essa ideia? Ajuda você a saber mais do cenário? Que aí entra um ponto que eu acho muito legal quando você tem um cenário de RPG mais complexo, ou uma premissa muito interessante, que visgue o cara pela premissa, que você já começa a trabalhar, e você vai descrevendo alguma coisa do cenário. Eu vou ajudando o cara, não, mas o que você gosta de fazer no jogo? Eu gosto de combater. Poxa, você gosta de combater? Então a gente podia criar uma história com um general que faz sua coisa. O que você acha? Puta, não sei, legal. Como você falou anteriormente, essa coisa de criar junto com o jogador e assisti-lo, eu assisto o jogador também na criação desse tipo de informação. Como você falou, eu jogo a coisa para eles e eu forço um feedback legal. Tento fazer com que o jogador se esforce para pensar, que o jogador se esforce para desenvolver esse tema, para que ele se esforce para pensar em algum objetivo, nem que seja pro cara mais gameista virar e falar, eu quero matar mais orcs do que eu matei ontem. Isso é um objetivo. Eu posso trabalhar com isso. Ele pode trabalhar com isso. Não precisa ser algo extremamente shakespeariano, mas eu preciso, ou eu gosto muito de ter alguma coisa. E eu acho que se esta coisa estiver lá, eu acho, minha opinião aqui, que está com certeza correta, eu acho que isso contribui para o jogo sempre. Eu sei que é muito difícil falar em verdades absolutas quando você vai lidar com RPG, ou com qualquer coisa, na verdade. O que funciona para mim pode não funcionar para outras pessoas e tudo mais. E a minha experiência empírica é muito pessoal. Contudo, eu tô num gut feeling aqui. Muito embora seja muito difícil, algumas coisas de fato são sempre melhores. Um videogame com uma jogabilidade mais refinada é sempre melhor do que um videogame sem uma jogabilidade tão refinada, ainda que o resto do conjunto da obra seja muito bom. Um filme bem editado, bem montado, é melhor do que um filme não editado, bem montado, ainda que o roteiro seja ruim, essa parte técnica. Um personagem de RPG criado com alguns objetivos em mente, com o jogador sabendo quem ele é, com
alguns pontos não precisam ser extensivos. Eu não preciso que o cara me entregue 45 páginas do prólogo do romance sobre a vida do personagem dele. Mas alguma coisinha para na hora que ele for pisar nesse mundo ficcional, na hora que ele for interagir com a fantasia ou interagir com a imaginação dele, ele tenha pés firmes na hora de pisar, ele saiba mais ou menos por onde ele vai. Eu acho que isso acaba sendo melhor, invariavelmente, do que um jogo que não faz isso. E eu back esse argumento com a seguinte coisa: quase todos os sistemas de RPG, trabalham com tropes. Você tem o Guerreiro Mago Clérigo Ladino, você tem o hacker, o investigador da FBI, esse tipo de coisa. A White Wolf fazia com os seus clãs, por exemplo. E quando você escolhe um clã, quando você escolhe uma classe, quando você adere a uma dessas tropes, quando você faz um personagem tipo Ragnar, quando você faz um personagem tipo Magos do Chrono Trigger, isso já vem com um pouquinho desse conceito. Já vem com um pouquinho dessa base ficcional de qual é o meu objetivo, qual é o meu background. Você já não é uma tábula rasa pura. Eu acho que isso é necessário para o RPG fluir bem. Por isso que eu, polidamente, porém veementemente, discordo da opinião do nobre colega podcaster. Então, assim, duas coisas, só retomando para você. Eu concordo com o que você disse. Eu realmente acho que isso privilegia você ter uma base, você ter não a maior quantidade de informação, uma coisa que eu bato na tecla. Eu não preciso da maior quantidade, eu não preciso de um diário da vida do seu personagem para cada dia que ele viveu. Eu preciso das informações corretas sobre o seu personagem. E tem N maneiras de tirar isso. Só que, quando você me perguntou, você tinha perguntado sobre especificamente sobre objetivo a longo prazo. Eu acho que essa parte do objetivo pode vir com problema. Talvez seja um viés dos jogadores que eu jogo. Eu jogo com pessoas bem iniciantes, pessoas que estão novas no jogo, gente realmente está ali para curtir a tarde. Tem vezes, tudo bem, dessas pessoas me surpreenderem, eles realmente criarem um personagem um pouco mais, etc. E tem vezes que realmente é tirar água de pedra. Eu não sei, talvez eu tenha me adaptado ao grupo que eu tenho. A partir do momento que eu comecei a pensar em, bom, tudo bem, qual que é o meu objetivo com esse jogo? Uma coisa que eu faço muito com esses meus jogadores é fazer aventuras one shot para testar um sistema. Ou nem tão one shot assim. Eu falo one shot, mas a gente joga tipo 6 sessões para testar o sistema. E, bom, meu objetivo, na verdade, é me divertir e testar aquele mundo, testar aquele sistema. Eu não vou fazer uma grande campanha, eu tenho aqui uma aventura que eu sei que tem começo, meio e fim nesses parâmetros, eu não vou necessariamente sair muito dele, etc. Então eu realmente pulo. Uma coisa com objetivo a longo prazo é uma coisa que eu necessariamente não pergunto. Eu tenho outras coisas que eu costumo usar para isso, mas realmente objetivo não é uma tanto que eu pego. Na verdade, eu costumo mudar bastante as ferramentas que eu uso conforme o que o sistema me proporciona. Já faz um bom tempo que eu jogo com sistemas que tem alguma coisa voltada na criação de personagem. Então eu concordo com você. Eu acho que invariavelmente você vai se beneficiar se você tiver as informações certas sobre aqueles personagens. Acho que o jogo se beneficia, os jogadores e o mestre. Contudo, eu bato na tecla de você ler o jogador e ponderar para quem você está mestrando, como você está mestrando. Eu mestro também para muita gente mais nova que eu. Não é para falar, meu Deus, tal, mas às vezes eu mestro para pessoas que têm 10 anos a menos que eu. E realmente afinal a gente tá ficando velho. E realmente o que o cara procura, às vezes é uma coisa um pouco mais simples. E eu gosto de, tudo bem, você quer uma coisa simples, então no meio do jogo, conforme um método que eu uso muito quando eu tô fazendo isso, a gente já discutiu, é a parte de flashback, que eu uso muito quando eu faço tábula rasa. Então no meio do jogo, conforme eu vou fazendo perguntas, ou como é que a gente vai seguindo, e conforme você tá se envolvendo com aquilo já durante o jogo, eu começo a tirar bits de você pra gente deixar aquilo mais forte. Mas você tem razão, eu acho que é um pouco, acho que é muito viés da mesa que eu mestro, do perfil do jogador que eu passei a mestrar. Tem algumas coisas para comentar, né? Você falou sobre o desinteresse ou a falta de saco, não sei, dos seus jogadores de fazer esse esforço, por assim dizer. E que você se acostumou a isso e se adaptou, evidentemente. Você acha que se você tivesse
a paciência de sentar junto com o seu jogador e uma ou duas vezes desenvolver esse método junto com eles, isso criaria um hábito nessa mesa, eles começariam a fazer isso, vendo o resultado na mesa de jogo. Na hora que o cara... No começo é aquele parto, né? Aquela coisa mais difícil. Você vai sentar junto com o cara, você vai forçar, você vai falar, você vai insistir, o cara até vai achar meio sacal. Mas vai pro jogo. Ele tem aquele feedback positivo em razão da experiência que ele teve. E aqui eu digo especificamente, objetivos, por exemplo. Uma ou duas vezes, eventualmente esse cara, vendo o quanto o jogo dele fica interessante fazendo isso, será que ele não passaria a apreciar coisas um pouquinho diferentes? Eu faço a seguinte analogia. Quando você vai cozinhar, você pode gastar horas cozinhando para fazer um prato que você come em 5 minutos. Mas o prazer que você vai tirar dessa refeição de 5 minutos é muito mais intenso do que se você tivesse feito um balde de batata frita em 5 minutos que você ia comer por 2 horas. Pode ser que o cara chegue na sua casa querendo um fast food, querendo a batata frita. Mas será que quando você passa com ele pelo processo, ele experimenta comida de 5 horas, ele não vai adquirir um gosto mais refinado? Eu acho que se eu pegasse os meus jogadores e eu realmente, o que você falou, tivesse feito, passasse por um processo mais penoso e fosse meio que doutrinando o cara, ou mostrando pra ele que aquilo pay off, aquilo se paga em mais diversão, eu acho que sim, que eles aprenderiam a. Eu não duvido disso para nenhum deles. Contudo, eu posso contra-argumentar falando o seguinte: o jogador que eu tenho que joga mais tempo comigo, que é um cara que começou totalmente iniciante, que eu tenho vários problemas, é um cara que não fala em inglês. Problema assim, no sentido, é muito diferente as minhas influências da dele, né? Ele é um cara que ele teve uma bruta mudança em como ele criava personagens do começo até agora, mas eu consegui induzir essa mudança nele pelo método que eu disse. Eu usava muito tábula rasa com ele, no começo foi realmente por uma falta de paciência. Mas como eu falei, como eu ia introduzindo essas coisas de colocar história no meio do jogo e perguntar coisas, e aí não sei o que lá, tarará, tarará, falar, tipo, no meio do jogo, você encontrou um cara, e eu falo assim, você conhece esse cara da sua infância, quem é ele? E aí o cara, tipo, puxar alguma coisa na... Isso serviu também. Hoje em dia, ele cria personagens de uma maneira muito diferente. Aliás, ele já tem uma coisa de ele já ir criando, contando a história e puxando e voltando e tal. Então ele já faz e ele sabe que eu gosto que acrescente elementos. Então ele é o meu jogador que sempre vai ter pertencido a um reino, ou vai criar um deus, ou vai ter uma ordem de guerreiros. Ele sempre vai ser o cara, ou vai ter um inimigo, ele sempre vai ser o cara que vai criar elementos por cima disso. Mas concordo com você, eu acho que se eu pegasse e fizesse como você disse, desde o começo, poderia ter um começo mais penoso, mas que ia render frutos mais pra frente. E eu digo que o método que eu usei também me rendeu frutos. Eu só tenho esse jogador em especial para analisar, porque ele é o único cara que eu jogo com ele desde o começo que eu comecei minha mesa em Botucatu, minhas mesas, até agora. Minha mesa tem uma rotatividade muito grande. Muita gente começa e joga durante 6 meses, um ano, depois sai por vários motivos, etc. Então, ele é o único cara que eu tenho para avaliar. Eu realmente não sei se essa mudança viria mais rápido ou não entre os dois negócios. Mas eu concordo com você, eu acho que se eu tivesse pego, também eu produziria um resultado. E dessa maneira também, eu acho que esse método de flashbacks, que inclusive eu acho interessante mencionar que o Savage Worlds ele tem um sistema construído dentro do próprio sistema para fazer isso, né? E eu acho que é uma ferramenta interessante para desenvolvimento de personagem, não me leve a mal. Agora, eu concordo com você que isso é viável. É uma maneira viável de desenvolvimento de personagem. Agora, certo. Quando eu mencionei o meu método, ele não está com essas questões à toa. Uhum. O meu método ele foi desenvolvido, o design dele foi feito pensando em alguns elementos, que são maneiras de vincular o personagem ao mundo em que ele vai participar, de criar amarras e costuras entre esse personagem e o mundo de ficção que ele vai criar, de fazer com que o jogador sinta que a história é sobre ele, sobre os seus feitos, sobre os seus inimigos, sobre as suas conquistas, e que o jogador esteja motivado o tempo todo por coisas que o interessam. Então esse sistema ele foi pensado nisso. Talvez esteja parecendo uma coisa um pouco mais complicada do que ele é, especialmente com relação ao objetivo a curto prazo. Porque são coisas que o jogador pode mudar à vontade. Eu não obrigo que ele permaneça com aquilo, desde que ele me dê uma justificativa para tanto. Mas
Por que eu coloco esses objetivos aqui? Porque eu acho que eles são tão importantes, essa questão do objetivo. O benefício disso, para mim, é muito evidente. No momento que o jogo começa, você poder mesclar sua história com a história dos seus personagens, que, note, não precisam ter um desenvolvimento super complexo nesse ponto. Eu posso chegar e falar, o cara não tem um passado, eu chego e falo, olha, esse maluco aqui é do seu passado. Como é que você lida com ele mais pra frente no jogo? Eu posso fazer isso, é ótimo que eu faça isso. E este método, ele não invalida de maneira nenhuma esse tipo de interação. E nesse aspecto de criar os objetivos, eu acho que dependendo de como você olhar pra coisa, é algo que aparece da simples leitura da ficha de personagem, se você realmente não quiser se preocupar com isso. No sentido de que se você vai jogar novamente fantasia medieval, você pega a ficha do cara e você vê que ele é um guerreiro, você notadamente tem que ele ser jogador, que vai jogar com um guerreiro, como a gente falou anteriormente, provavelmente quer participar de combates. E quando você fala para ele, se você virar para ele e falar, eu vi aqui que você fez um guerreiro e você quer participar de combates, mas que tipo de combate que você queria fazer? O que você acha que é legal? E você conversa com o seu jogador nesse aspecto, vai surgir um objetivo a curto prazo, vai surgir um momento em que ele quer vencer um troll, em que ele quer pegar uma espada mais poderosa, em que ele quer... Eu acho que isso é tão orgânico que pode ser feito sem muito pensamento. Eu acho que isso pode até ser integrado a um método mais tábula rasa, porque você não está necessariamente criando background de personagem. Você está criando algo para o futuro daquele personagem que não necessariamente depende do background. Pode ser uma coisa do jogador virar para você e falar, olha, eu quero lutar numa guerra, porque eu acho isso muito legal. Então, meu objetivo a longo prazo é vencer uma guerra. Por que guerra? Por que essa guerra? Guerra com quem? Eu não sei ainda. Tudo bem, a gente vai desenvolver isso no decorrer do jogo. Mas eu acho que existir a questão do objetivo é essencial para você conseguir fazer essa união harmoniosa entre o que os meus jogadores querem, o que eu quero quanto sessão de jogo, e no mundo de ficção isso se encontrar de maneira harmoniosa. Talvez a diferença aqui seja como chegar nisso. Não sei, talvez realmente eu chegar para os meus jogadores e falar assim, não, tudo bem, me dê um objetivo a curto e a longo prazo do seu personagem. Porque assim, os jogadores que eu tô acostumado a jogar, isso é igual ao deserto. Sabe, se eu chegar pra ele e falar assim, objetivo a curto e longo prazo. Eu acho que o perfil de jogadores que eu jogo é muito mais gente que precisa de um caminho um pouco mais, claro, talvez um pouco mais pautado para chegar nisso. E é o cara que não vai entrar nesse negócio. Talvez assim, outras perguntas para se chegar até esse ponto. Também admito uma coisa. Eu acho essa coisa de você ter um objetivo a curto e longo prazo, perdão. Você usou a seguinte frase, me corrija se eu estiver errado, por favor. Você falou assim, eu acho que isso é essencial para amarrar o personagem, etc e tal. Foi isso que você falou. Então acho que a gente discorda nesse ponto. Eu não acho ele essencial na criação do personagem. Eu acho que se ele vier é muito bom, mas eu reconheço que dependendo do que eu vou mestrar, do que eu vou fazer para os meus jogadores, ou do qual é o meu objetivo com aquela aventura, ou do que eu quero fazer, isso não vai importar tanto. Dependendo do jogador, eu sei que o que ele me falar agora não vai ser o que ele vai pensar mais pra frente. É interessante quando você chega nesse ponto. Eu tive uma experiência muito legal nisso com 13 Age, que foi um jogo que quando eu parei terminar a criação de personagem, eu realmente tinha objetivos a longo prazo de todo mundo, etc., que vieram de uma forma muito, muito, muito orgânica. Mas eu não acho necessariamente um passo fundamental na criação dos seus personagens. Por exemplo, eu quando crio personagem, vou falar pra você que eu raramente penso nisso. Que eu raramente penso em qual o objetivo do meu personagem a curto e longo prazo, onde ele quer chegar. O meu método de criação de personagem é mais... O meu método pessoal, pra mim, não eu como mestre, eu tô criando o meu personagem, ele envolve muito mais com o que eu quero jogar naquele momento. Quer dizer, se essa aventura durar 30 segundos, se ela durar 3 horas, se ela durar 30 sessões, eu vou me divertir. Porque a partir do momento que eu começar a falar com aquilo, eu vou estar sentindo o que eu quero fazer com o meu personagem, né? Eu admito que o meu método, ele valoriza em primeiro lugar a minha diversão e em segundo lugar ele favorece o mestre.
muitas vezes eu penso, bem, eu quero jogar com tal coisa e eu quero ter uma personalidade de tal forma. Eu penso em como esse personagem vai falar, como ele vai agir, como ele vai fazer, tarará, tarará. Acabo tendo um norte, alguma coisa para dar pro meu mestre. Mas muitas vezes eu tento basear o meu personagem num conflito dentro dele, num traço de personalidade, numa coisa mais marcante assim, quando eu tô jogando. Engraçado isso, né? Como fossem os seus comportamentos como jogadores, às vezes diferente do seu comportamento como mestre. Com certeza. Mas eu tava pensando nisso, quando você falou assim, eu acho essencial, aí que eu falei, puta, é aqui o ponto que a gente discorda. Pode ser. Eu acho Eu acho que talvez seja até uma questão semântica ou não sei, é uma questão de expressão talvez. Eu digo que eu acho essencial porque eu vou entrar até na filosofia agora. Uhum. Isso tudo mais é minha cultura. Porque todos os seres vivos querem alguma coisa. É inerente ao fato de existir você querer alguma coisa. E é por isso que eu acho tão importante que um personagem de RPG queira alguma coisa. Eu entendo que na hora que eu vou criar um personagem, eu também faço como você. O meu fator primordial para criar personagem é: se chegar para mim agora e falar, Chaz, vamos jogar uma aventura de supers? Meu primeiro pensamento foi assim: puta, como é que eu tô a fim de jogar com um cara tipo Superman, tô a fim de jogar com um cara carismático e com tais poderes, tô a fim de jogar. A primeira coisa que eu vou pensar é de fato o que eu quero interpretar, o tipo de. Como eu quero interagir com o mundo de ficção. Isso vai ser a primeira coisa que vai vir. E vai ser o motor principal da minha diversão. Agora, por que eu digo essencial? Porque na hora que eu penso, vou novamente usar o exemplo do tipo, na hora que eu penso, vou criar um personagem tipo Superman, tá subentendido que eu quero o bem maior. E se eu quero o bem maior, esse é um objetivo desse personagem. Eu não acho que seja possível interpretar um personagem sem saber o que ele quer. Eu acho que se isso acontecer, você vai ter um estereótipo na sua mão só. E que você vai perder a graça muito rápido, porque você. Eu acho, na minha opinião, rapidamente vai perder a graça. Sei lá, vou dar um exemplo. Quero fazer um personagem que nem o Jack Sparrow. Aí você vai e se diverte porque você fala parecido com o Jack Sparrow. Um exemplo, que não estou dizendo que é isso que você faz. Tá, entendi. Mas eu já vi jogadores que fazem isso, sabe? Ou então o personagem de uma piada pronta só, sabe? Isso é terrível. Eu sou o personagem que tem esse bordão aqui, sei lá, ou qualquer coisa assim. Ou sou um personagem piada pronta por um elemento. Isso se torna chato rapidamente. Eu nunca vi uma situação em que o jogador não vai cansar desse personagem rápido. Na hora que a piada perder a graça, na hora que falar que nem o Jack Sparrow parar de ser interessante. Nessa hora, você precisa saber o que esse ser imaginário, fictício, quer para que ele possa continuar significante, para que ele possa continuar minimamente interessante de ser interpretado. Eu acho que quando você cria um personagem, por mais simples que seja, por mais que a aventura vá durar 30 segundos, você tem no seu, não vou dizer subconsciente, mas você tem no fundo da sua mente mais ou menos o que aquele personagem quer, senão não seria possível interpretá-lo. Eu acho que quando você pede um objetivo a curto prazo, eu acho que quando você pede um objetivo a longo prazo, você força a mente do jogador a trabalhar um pouquinho com isso, a ele mexer as engrenagens um pouquinho, para ele ter isso um pouquinho mais estruturado. É por isso que eu faço essa pergunta. Você pode até trocar por ter um objetivo, qualquer que seja, ser mais forte, ser mais fraco. Eu só acho que a diferença entre prazos vai pegar o mesmo objetivo, sei lá, eu quero ser o maior guerreiro do mundo. Eu quero ser o guerreiro mais fodão, não quero que as pessoas me venham na rua e falem, caralho, esse cara é fodão pra cacete. E quando você diminui isso em curto e longo, você vai fazer com que o seu personagem cita isso um pouquinho agora rápido e um pocão quando você buildar a atenção dramática para isso. Mas nesse aspecto que eu digo essencial, porque na minha opinião é essencial a um personagem de RPG com um objetivo, ele querer fazer alguma coisa. Porque se ele não quiser, eu acho que esse personagem vai ficar chato, a pessoa não vai conseguir jogar com ele, ou esse personagem vai se tornar ou o objetivo vai se tornar meramente mecânico. Eu quero curar porque eu sou clérigo, eu quero dar dano porque eu sou guerreiro, eu quero. E eu acho que você perde um pouco a coisa. E o que você acha de você adquirir o objetivo, não tem um objetivo, e sei lá, a primeira aventura serve para você testar as águas e descobrir isso? Talvez. Porque, por exemplo, esse é o meu ponto. Você jogou isso. E o meu ponto é sempre isso. Eu não sei, eu não sei muito bem o que eu quero com o meu personagem, etc e tal. Eu vou mais numa característica, numa coisa que eu queira interpretar. Então, vamos fazer um exercício aqui. Pode ser? Diga. Pra ver, Diga, vamos pra lá. gente testar esse ponto polêmico Ponto polêmico. do escudo do mestre. Se eu chegasse pra você, Vitor, e falou, ó, a gente vai jogar um joguinho de Medieval. fantasia medieval em Eberron. Certo. Queria personagem, o que você entregaria pra mim?
Se eu chegasse aqui pra você agora, falar, Vitor, vamos jogar Fantasia Medieval Eberron, personagem, valendo. Que tá pra jogar com o quê? Eu acho que eu ia começar falando um artífice que é veterano de guerra. Um artífice que é veterano de guerra. Certo. Aí você ia construir a sua ficha, pegar suas habilidades, você tem como conceito a questão do artífice que é veterano de guerra. Aí eu ia perguntar pra você, bom, neste jogo que a gente vai jogar, né, vocês vão ser aventureiros. Por que o seu artífice veterano de guerra se aventura? Seguindo o meu método, assim, se eu chegasse pra você e falasse, por que ele se aventura? Por que ele não se aposentou e abriu uma lojinha em Charne? Entendi. Aí ele poderia dizer que ele é sei lá, ele foi um militar de carreira, porque quando ele nasceu só existia a guerra. Quando a guerra acabou, é aquela coisa, o cara que só viveu na guerra e não conseguiu desligar. Depois que a guerra acabou, ele trial for it, né? Ele tentou uma vida normal e não se adaptou. Talvez ele tenha tentado se casar e o casamento foi uma bosta por causa disso. Talvez ele tenha Então filhos, etc. ele tem toda essa vibe de um cara que ele não se encaixa na sociedade comum porque ele é um Ele guerreiro. não se encaixou na sociedade normal e aí ele voltou pra essa vida, digamos. Não se encaixa na sociedade normal e ele voltou para essa vida de aventuras. Então, é uma coisa mais ou menos no sentido de que ele se aventura porque ele busca pela aventura porque ele é onde ele se sente bem, onde ele se sente vivo, onde ele gosta de estar e por isso que ele se aventura. É mais ou menos essa ideia, já que ele não se encaixa na sociedade normal. Certo. Então, nesse momento eu diria para um jogador. Bacana. Isso eu diria para um jogador mais difícil, como você falou. Você acha que seria uma coisa interessante pro seu. Nesse momento da história, já que vocês vão. Já que, como eu disse anteriormente, eu estabeleço um pequeno background. Já que vocês estão na cidade de Charne, você e o seu grupo, que é outro ponto que eu vou chegar mais pra frente, que já se conhecem, e vocês estão aqui nessa cidade. Eu acho que é razoável dizer que por ser um aventureiro e você tá aqui neste momento, você tá atrás da sua próxima grande aventura. Isso. E que talvez esse personagem vai encontrar o caminho dele no momento em que ele encontrar o seu lugar no mundo, seja como um aventureiro, seja como um homem de família, mas ele perder esse momento, acho que é razoável dizer que é onde você talvez visse esse personagem encontrando a sua paz. Isso em última instância é. Precisa ter um objetivo a curto e longo prazo. Não, tudo bem. E aí você feito isso com o jogador, eu só sugeri coisas pra ele que ele achou interessante e na hora que eu pendurar a cenoura na frente dele, falando, olha, isso aqui pode ser a sua próxima grande aventura, ele vai comprar. Não, veja bem, foi o que eu disse. Eu concordo com o que você está falando. Eu acho que é válido o seu método de criação, fazendo as perguntas e etc. chegando. Eu acho realmente que eu tô acostumado. Por exemplo, eu respondi pra você de um jeito, mas enquanto você perguntava, eu me imaginava fazendo as mesmas perguntas para os meus jogadores lá. Talvez é uma coisa assim, vou marcar isso e vou tirar a prova dos 9. Vou chegar pros meus jogadores próxima vez e vou fazer como você fez aqui comigo. Vou tentar esse caminho das pedras para com eles. Porque eu vejo sendo não vou falar que é totalmente infrutífero. Eu acho que do jeito que tá agora a minha mesa, eu teria mais problemas mesmo, no duro, com um jogador, talvez. Mas assim, eu tô levando na experiência que eu tive com... Agora minha mesa tem um pouco mais de gente que já joga. Mas eu tinha muita experiência em jogar com pessoas que não jogavam muito, ou que eram bem mais novas. E eu realmente acredito que ia ser pontos que eles iam parar, assim, e ficar... Eu acho que, sei lá, pela desenvoltura, pelo background, pelo que eu conheço, tipo, pelo exemplo citado também, foi fácil chegar no personagem e achar isso. Mas eu não duvido que com a mesa que eu tenho, a galera ia dar uma empacada, entendeu? Eu não sei, de novo, eu tenho outras perguntas, outros jeitos que eu acho bacana de chegar. Mas eu vejo gente que muito mais do que isso ia parar, tipo, por que você se aventura? E ficar. Então. Olha uma coisa, só um minutinho antes pra eu perder isso na minha cabeça, mas olha como a gente conversou e eu acho que realmente tem um problema em como a gente... No que a gente considera melhor mesmo. Pegando esse exemplo desse personagem hipotético que a gente criou aí, não é? Uhum. Eu tava pensando, se eu fosse jogar agora, na minha cabeça, tá mais interessante desse personagem é eu interpretar um cara que é veterano, que ele tá meio amargurado com a guerra, que ele esconde segredos e que ficaria muito legal se ele estivesse num grupo que ele fosse o cara mais velho. E ele tivesse que conviver com um monte de gente nova e que a mentalidade fosse muito diferente. Então, isso tá ficando... É o que mais tá batendo, entendeu? Pra eu jogar. O fato que o objetivo a curto prazo dele seria, sei lá, da aventura, tá subentendido.
e que eventualmente o objetivo final fosse isso, também tá subentendido. Ele não tá me chamando. O que tá me chamando e me fazendo falar assim, nossa, de repente ficou um personagem bem legal, eu gostaria de jogar com ele. É essas possibilidades que eu tô imaginando. É a personalidade dele e o que ele está fazendo. Eu acho que, pra você como mestre, é mais proveitoso você saber os meus objetivos, saber até onde eu vou. Ah, então é isso, bom, então em última instância é isso que eu quero. Mas pra mim, como jogador, eu tô me sentindo mais estimulado pelo outro lado. Não, mas isso não são coisas excludentes. Não, não são, mas E assim, são coisas. assim, você, o que mais empolgaria em você jogar com esse personagem? Provavelmente a mesma coisa que você disse. Talvez também tenha um problema assim. Nós somos mestres falando de criação de personagem. Então a gente está incluindo pontos muito importantes da criação de personagem para o mestre. Não, mas também, evidentemente. Mas Tem isso. E quando você está falando como jogador, talvez o mais importante Mas seja outros pontos. Não, mas note que. Não que os outros não sejam. Claro. Note que eu não estou dizendo que o objetivo a curto e longo prazo são as coisas mais importantes da criação do seu personagem. É que quando você falou, tipo assim, é essencial, aí eu fiquei assim, mas essencial. Não. Eu acho que seja pelo motivo que eu te falei lá, que todos querem alguma coisa. Mas, certo, entendo. Entenda no seguinte sentido. É um processo esse método que eu tenho, que tem outros passos, inclusive. Sim, que a gente parou um tempão pra falar desse passo, mas tá bom, a gente tá entendendo. E eu acho que, assim, isso são pequenas coisas. Porque isso é aventura, é uma pequena coisa. E você bater um bate-bola jogo rápido de 2 minutos com o seu jogador, pra ele ter uma noçãozinha de um objetivo a longo e curto prazo, é uma pequena coisa. Acho que são várias pequenas coisas que compõem um personagem melhor. Eles não são o cerne, o núcleo ou o principal elemento do seu personagem. O principal elemento do seu personagem é aquilo que motivou você a jogar com ele. E é o que eu falei desde o começo, que tem que ser a primeira pergunta que você vai fazer ao criar o personagem. O que eu quero fazer na minha mesa de jogo? Uhum. Eu lembro que eu disse, meu método começa com pergunte-se o que você quer fazer na mesa de jogo. Você acabou de responder. Não, até aí eu acho que tá ótimo. Eu quero interpretar um artífice, yada, velho, carrancudo, não sei o que. Ok, isso é o que você quer fazer. Ou se você tiver um jogador mais iniciante, puta, eu quero matar orc, eu quero combate, eu quero sangue na minha cara. Bem, que normalmente jogadores mais iniciantes pendem para o combate, né? O resto das coisas são complementos. Tudo bem, você quer fazer isso. Por que você se aventura? Porque eu quero matar mais orcs. Ok, serve. Eu posso trabalhar com isso. Eu não preciso necessariamente, como eu disse antes, que o cara me entregue uma história shakespeariana. Beleza, você quer matar mais orcs. Aí eu vou bater um papinho com ele para chegar num objetivo a longo e um objetivo a curto prazo que, para o personagem, até para o jogador naquele momento, pode não ser tão importante. Pode não ser uma coisa que está no cerne da cabeça dele. O que vai estar no cerne da cabeça dele a todo tempo é o que ele quer fazer com aquele personagem. Essas coisas que eu pergunto são temperos, que eu acho que ao final da preparação do prato eu vou sair com um prato mais rico. Não estou dizendo que é só isso, ou que isso é o principal. Talvez, vendo o método inteiro a uma luz completa, a coisa fique um pouco mais clara. Ok. Nesse sentido. Então, acho que polêmica agressiva, eu vou passar então para explicar o restante do método que eu uso para a criação de personagem. Então, objetivo a curto, objetivo a longo prazo. Aqui eu entro um elemento que é uma preferência pessoal. Aqui eu digo que não. Que eu não vou dizer que é essencial como os objetivos, mas é uma preferência pessoal que eu tenho e que minha experiência diz que funciona melhor e é uma dica que eu dou. Tudo é dica, né? Não estou mandando ninguém jogar do meu jeito. Mas é uma dica que eu dou, que é faça com que seus personagens já se conheçam de alguma forma. Para que você não tenha na mesa de jogo aquele momento de vou juntar os personagens. Por mais que isso pareça uma ideia muito boa no papel, eu nunca vi um momento que isso ficasse legal. Que não desse problema, que não gerasse estresses ou que não complicasse a aventura mais do que ajuda. Uhum. Por consequência, eu gosto de partir do princípio que o grupo já é um grupo, e porque eles são um grupo, ou porque eles funcionam bem, isso está no background, isso pode ser desenvolvido anteriormente, ou isso pode ser desenvolvido durante o jogo, eu não vejo problema com isso. Via de regra na minha mesa, eu peço, que é uma dica do livro do Mestre 2, eu peço para que isso, e outros sistemas usam também, que cada jogador crie um vínculo com outro jogador até você ter uma rede
E por vínculo eu falo, ó, pensa uma coisa que vocês já fizeram juntos. Vocês já se aventuraram juntos alguma vez. Eu vou dando ideias até que alguém pesca alguma coisa pra gerar esse vínculo. E aí na hora que o jogo começa, eu tenho uma razão pela qual esse grupo tá junto e eles não se matam. Que por sinal, foi utilizada na ficção de RPG. As crônicas de Dragonlance começam assim. Uhum. Por exemplo. As histórias do Drizzt Do'Urden começam assim também. Depois ele foi e recontou como esses personagens se conheceram, mas eles começam já próximos. Eu acho que é problemático você tentar criar aquela cena de unidos pela necessidade, qualquer coisa assim, porque não importa o quão bom seja o vínculo e a cena que você criar naquele momento, é mais fraco do que um vínculo subentendido e não tão desenvolvido que vai ficar na imaginação. A partir do momento que um jogador vira pro outro e fala, nós somos grandes amigos, e eles vão jogar, você o tempo todo vai ter essa relação de amizade entre os jogadores na mesa. Se você tenta criar uma relação de amizade, não dá, porque não se cria uma relação de amizade tão rápido. Uhum. Portanto, eu acho que é uma dica muito importante, não considero essencial, mas eu incluo no meu método. E Essa parte de união de grupo e laços entre eles, né? isso. Só fazendo um adendo, união do grupo, como unir o grupo, por si só, dava um episódio do Escudo do Mestre. Dava. Eu tive 2 experiências só pra dividir com os jogadores, com os ouvintes, com os jogadores, né? Eu tive 2 experiências recentes, uma que eu achei que não foi tão não foi tão boa, e outra que foi muito boa. A que não foi tão boa foi com Dungeon World, que tem uma mecânica de laços. Pra quem não sabe, quando você Também escolhe não sua gostei. classe, Também não gostei. você tem uma parte de laços, nem se chama laços, não lembro. E aí você tem uma frase e você tem uma lacuna na frase pra você preencher com o nome do cara. Por exemplo, você vai jogar com um guerreiro e aí você vai colocar assim: fulano é fraco e eu jurei protegê-lo. Comigo não funcionou tão bem. No final das contas, as pessoas meio que não levavam isso em consideração, sabe? Uhum. Qualquer coisa, aquilo não foi importante. Outro método que eu tive parecido, mas esse que rendeu frutos muito, muito legais, Fate Core. Uhum. Que basicamente tem um momento da criação que você fez meio que um rascunho do conceito do seu personagem e de uma aventura do seu personagem. E aí você pega isso e essa aventura do seu personagem você troca com um outro jogador. E o jogador coloca escreve na ficha dele como ele ajudou você na sua história. Eu recomendo para todo mundo que conseguir, que tiver acesso. O Fate Core é pay whatever you want, então se você lê inglês e não quiser tirar o escorpião do bolso, é tranquilo, como eu. Mas foi muito bom. Isso gerou a minha mesa agora de Avatar, onde as pessoas tinham laços muito, muito legais, sabe? Uma jogadora fez uma personagem que era mais velha e era um guerreiro, veterano, não sei o que lá. E um outro personagem fez um moleque que era órfão e ladrão. E a mulher tinha uma coisa do passado dela, que ela nunca teve família, etc. Nunca se casou. E ela meio que adotou o moleque. Então, tipo, tem sempre aquela coisa do moleque se metendo em confusão e criado nas ruas e respondendo, e a mulher tentando, sabe, dar um respeito. Os dois se gostam, mas tem aquela relação que fica meio conflituosa. Uhum. Se batem e se amam. Entre outras, teve outras coisas que colocou e foi muito legal. No final das contas, o que eu deixei muito claro para os jogadores era, olha, quando começar a aventura, essa vai ser a segunda aventura de vocês. A primeira, a gente vai ficar só aqui na narrativa. E ficou uma aventura muito legal, ficou uma história bacana, a gente capturando um criminoso e não sei o que lá, e ficou muito bom. E gerou até alguns NPCs muito interessantes para usar no futuro. Mas eu iria com você. Se fosse para eu sugerir um único método para você usar agora na sua próxima sessão, para você experimentar, faça o seu grupo já está unido, essa é a segunda aventura de vocês. E crie perguntas, e aí eu sugiro, leia, pode ser o Dungeon World, se você acha que é bom, às vezes pode dar ideias para você, às vezes pode ser o Fate Core, leia livros e procure essas coisinhas, essas uniões, né? Mas continue, você ia terminar seu método. Sim, está acabando. Outra coisa que eu gosto de fazer e dá muito resultado, você pode notar, o método exige um tanto dos meus jogadores, mas eu sou do tipo que eu não acho que a RPG tenha que ser consumido com leite com pera. Então, eu não tenho muita dó de exigir dos meus jogadores. Que é o seguinte, eu acho interessante pedir para os jogadores criarem um NPC com o qual eles têm algum tipo de relação. Criar um NPC que eu digo é o seguinte, não é ficha nem nada, mas eu tenho um irmão e é isso.
Pode ser tão simples ou tão complexo quanto ele quiser, mas eu quero que ele crie um NPC, porque eu vou usar esses personagens depois como instrumentos dramáticos na minha história. Eu cito, acho que a minha aventura mais bem sucedida até hoje foi um jogo de Eberron que eu mestrei uns anos atrás, de quarta edição, em que eu usei esse método, e isso saiu muito bem. Eu me lembro que a gente tinha tinha uma elfa clériga, o NPC dela, ela era um irmão paladino dela, um paladino da chama prateada, para quem conhece Eberron. Eles eram considerados irmãos abençoados porque eles eram elfos gêmeos, que era muito raro no mundo dela. Ela teve essa ideia. E uma outra menina que jogou, que já era uma jogadora extremamente iniciante, que era um personagem mais simples, ela falou assim, a personagem dela era uma ladra, que era vinculada a uma liga de assassinos. Ela falou, eu tenho um aprendiz que anda comigo, um jovem aprendiz de assassino, de ladrão, qualquer coisa assim. E ficou lá, o jovem aprendiz. Aí tinha um outro cara, que era um nobre de uma casa decaída. Ele era o nobre que perdeu tudo e que tinha sido dado como... Ele tinha uma vibe meio Conde de Monte Cristo, buscando sua vingança e tudo mais. E o NPC que ele criou para ele era o líder da casa rival que destruiu a casa nobre dele. E ele tinha uma relação de vingança e de ódio com esse NPC. E isso foi criado nesse momento de criação de personagem. E isso foi uma coisa extremamente interessante. Também é uma sugestão do livro do Mestre 2 de D&D, quarta edição. Porque tendo esses personagens criados, eu podia inserir eles no jogo a qualquer momento e você já tinha uma carga dramática relativamente interessante construída com eles. Porque o jogador já pensava naquele NPC daquela forma. Você pode apresentar, fica mais fácil você apresentar, fica mais fácil com que ele se importe com esse NPC. E se você está mestrando uma aventura pronta, também é uma facilidade de você substituir elementos da aventura pronta pelo que seus personagens falaram, para que a coisa pareça mais orgânica. Então também é uma dica que eu uso no meu método de criação de personagem, que é o desenvolvimento de um NPC pelo jogador para que exista naquele ambiente do mundo. Entendi. E por fim, último elemento, isso eu uso em sistemas que não têm vantagens e desvantagens, que eu costumo pedir uma desvantagem do seu personagem, um defeito que ele tenha, qualquer coisinha que você considere nele. Ele é arrogante, ele é irritadiço, ele é um detalhe da personalidade dele, só para ele ter um pequeno defeito. E eu costumava pedir uma qualidade do seu personagem. O que você acha que ele faz bem? Ele é um grande espadachim, ele tem uma língua rápida, ele responde rápido isso. E isso eu perguntava, os jogadores também costumam criar rapidamente, para que fosse um primeiro passo para eles criarem uma característica marcante e aumentarem ela para ser o que vai destacar aquele personagem na mesa de jogo. Então eu ajudo meus personagens, meus jogadores, a começar a criar uma característica interessante, alguma coisa que ele vai moldar no decorrer do jogo, porque eu pressuponho que a qualidade e o defeito que ele vai me dar tem a ver com aquela primeira pergunta matriz de o que eu quero fazer. No caso do seu personagem, eu acho que se eu perguntasse pra você, me dê um defeito do seu personagem, você provavelmente diria que ele é mais velho, meio ranzinza, ele tem essa coisa. Isso. E se eu perguntasse uma qualidade, talvez, eu já não tenho certeza do que você diria, mas talvez de que ele é muito protetor com o grupo dele, ou qualquer coisa que o valha. Por exemplo, você tendo isso em mente, você pensa, poxa, tenho como esse defeito aqui que eu sou um cara ranzinza. O jogador vai tender a interpretar um cara ranzinza com mais frequência, e eu vou saber que ele é um cara ranzinza. Antigamente também eu usava, da qualidade de defeito, eu costumava usar uma questão da vantagem, que hoje eu substituí pela One Unique Thing. Que para quem conhece 13 Age é o momento que você pede para o seu jogador declarar um fato sobre ele que é verdadeiro. Seja um destino a ser cumprido, que não é muito diferente de um objetivo a longo prazo, seja uma característica especial, seja uma habilidade não, porque isso não tem quem tá em regras, mas uma característica especial, um elemento dele, o clássico, eu sou na verdade um dragão que foi transformado em humano por um mago irritado. Entendi. Ou qualquer coisa assim. E este, basicamente, é o meu método de criação de personagens. Deixa eu só dar uma recapitulada então pros ouvintes que estão ouvindo aí e quiserem experimentar o que você está falando. Basicamente, seu método é voltado como o mestre conduz a criação de personagem. Isso. Beleza. A primeira coisa que você vai perguntar é por que aquele personagem está se aventurando, por que ele faz o que ele faz. Na verdade, a primeira coisa é com o que o cara vai jogar. Com o que o cara vai jogar, mas sabendo tudo bem. disso... Com o que o cara vai jogar, sabendo disso, por que ele faz o que ele faz.
Aí você pediu o objetivo a curto e a longo prazo. Ah, e detalhe, se ele me responder eu não sei porque eu sou uma pessoa, porque meu personagem é confuso e atormentado, eu acho que tá ótimo. Beleza. Aí você pediu Os vínculos entre os personagens que já Isso, se aí conhecem. nesse momento você já tá pressupondo que a criação tá sendo todo mundo junto. Não E aí você necessariamente. vincula, não necessariamente. Não necessariamente, porque nesse momento eu posso, já com os personagens prontos, chegar e falar, vocês são um grupo como vocês conhecem. Ah, entendi. Pode ficar uma coisa pra depois, tá Pode, falando. pode ficar. Pode Tá, ficar pra primeira tudo bem. sessão. Pode ficar pra primeira sessão. Justo, justo. Porque você, como vocês se conhecem, aí você pediu uma desvantagem, isso? É, uma qualidade e um defeito. Você pediu uma qualidade e um defeito do personagem e você até deu uma ideia de substituir a qualidade pelo The One Unique Thing. Exatamente. E a criação de um NPC. E pediu a criação de um NPC. Uhum. O seu método pra criar, eu acho que tá, cara, tá bem estruturado, tá bem colocado. Eu gosto muito, eu tive resultados muito positivos todas as vezes que eu valido desse método. E um último conselho que eu dou, num caso muito específico, que é caso você tenha uma campanha muito fechada ou um conceito de campanha muito restrito. Lembra que você falou, vocês vão ser mercenários, filhas da puta, na fantasia medieval e vão trabalhar pro conde de tal que tá em guerra com tal cara. Por exemplo, você poderia fazer esse setup inicial, correto? Nesse caso, eu acrescento um detalhe. Já que é uma campanha de estrutura tão fechada, eu faço perguntas adicionais para vincular os meus jogadores com aquele cenário. Porque existe uma questão assim: quanto mais você restringe a liberdade do seu jogador na hora de criar o personagem, mais você tem que dar para ele para que essa restrição pareça que se pagou. Por consequência, se eu restringo ele tanto, eu vou fazer perguntas adicionais. Por exemplo, você é um mercenário, cuzão, yada, yada, yada. Eu vou perguntar pra ele, você é um personagem cuzão, você se considera um personagem filha da puta. Qual foi a coisa mais filha da puta que você já fez? Porque eu vou saber qual é o limite desse cara. Se ele falar, eu estuprei uma criancinha, eu vou falar, porra, ok. Se ele falar, eu roubei o dinheiro do padre, ou sei lá, eu aceitei um trabalho de um cara e não cumpri, coisa assim, eu vou saber também qual que é o limite desse cara. Eu vou perguntar, tudo bem, você é mercenário, filho da puta, você é filho da puta por causa disso. O líder dos mercenários é tal cara, que é um NPC dessa campanha tão fechada. Qual é a sua relação com ele? Você gosta dele, você não gosta dele? Eu vou perguntar, o que você acha da missão que vocês foram contratados para fazer agora, já que a missão é essa, já que é um cenário mais fechado. E essas respostas eu vou usar para que o jogador se sinta mais parte daquele mundo. Quanto mais restrita for a campanha, mais eu vou perguntar. Quanto mais aberta for, menos, porque aí eu vou usar os elementos que eles me deram para construir tudo isso ao redor. Então, Beleza. tá aí. Bom, comparado com o que você fez, que dá mais estruturado, eu acho que o meu são mais pensamentos aleatórios que eu queria deixar para as pessoas. Eu não tenho nem de longe um método de criação de personagem tão delineado. Quando eu tô como mestre, eu mudo bastante as minhas coisas. Inclusive, eu tento, às vezes, pescar coisas de outros jogos para usar nesse. Eu acho que, para você, mestre, a primeira dica que eu vou deixar realmente é isso. Canibalize o sistema de criação de personagens de outros lugares. Viu uma dica interessante? Inclua. Nem que fosse mas não tem nada a ver o jogo. Inclui. Vê se fica bom. Se ficar, você pode continuar usando para aquele grupo, para aquela sessão ou pro resto da sua vida. Né? O Chess mesmo aprendeu o método dele numa palestra um dia e deu uma canibalizada naquilo e você usa para N cenários, N sistemas. Uhum. Algumas coisas que eu queria deixar, como já tinha dito, você como mestre tenha na cabeça, para mim, pelo menos, não é necessário você ter um diário para cada dia da vida do seu jogador, né? Uhum. Como a gente já disse, aquela coisa de exige um background de no mínimo 5 páginas. Isso é uma coisa que, como eu disse, eu fazia isso quando eu tinha começado e tal. Puta, isso é uma viagem foda. Mas mais importante, pergunte o que é preciso, obtenha as informações que são precisas, que você precisa daquilo e deixe lacunas. Lacunas não são ruins, lacunas são muito boas. Eu diria que se em algum momento você se pega travado em algum ponto, pule aquilo, deixa, tudo bem, a gente pensa nisso depois, sabe? Eu não acho necessariamente que na construção de personagem você tem que sair de tudo fechado. Muita coisa pode ficar aberto, e é até bom que fique aberto. Excelentes decisões podem vir depois, quando você amadureceu a ideia do personagem, Sim. pensou, etc. E eu quero falar um segundo, rápido, sobre, como eu disse, personagens rascunhos, tábula rasa.
E o jeito que eu acho que... A vantagem, como eu já disse, é que eu acho que tem um ganho de tempo em você começar. E a ferramenta que eu uso, geralmente é uma ferramenta única que eu uso para esse tipo de coisa, é flashbacks. Eu uso bastante isso. Eu geralmente jogo sistemas onde os jogadores têm um mínimo para... Tem algum tipo de currency, de ponto narrativo, alguma coisa pra alterar algo do jogo, ou rerolar, fazer alguma coisa, etc. E geralmente eu vinculo a isso, né? Você faz um teste, eu falhei, aí o cara gasta um ponto, sei lá, um Benny, um action point, alguma coisa, e rola de novo e passa, e aí descreve um flashback que ajudou você a passar nisso. Já aconteceu coisas muito legais, né, nesses flashbacks. Já saíram flashbacks que foram praticamente mini sessões dentro da sessão. E foi divertido. Tá? O que eu peço pro jogador, né, para tentar tornar a coisa um pouco mais fluida. Alguns jogadores eu falo, eu já tenho com a ideia tão pronta que o cara narra para mim. E alguns outros eu peço, bom, como é que é a cena? A cena tô eu e o cara que me treinou, e ele tá me treinando e eu tô quase desistindo, e ele, sei lá, vai fazer alguma coisa e eu vou continuar, vou dar aquele 110% de gás e vou superar um desafio. Eu peço pra ele dar uma, sabe, um ampassante como é que é a cena. Eu falo, tudo bem, fulano aponta o jogador, você vai ser o cara que treinou ele. Ciclano, e eu deixo a cena rolar. Para alguns jogadores é gostoso, tipo, é um jeito de você incluir outros jogadores dentro do flashback. Como eu falei, eu já tive partes muito, muito legais com isso. Então, é uma dica para usar. Beleza? Sinal que eu endosso, acho ótima. Uhum. Você acha que usou bastante, né, uma época? Eu uso com alguma frequência até. Eu também gosto de usar bastante isso daí. Mas eu acho uma ferramenta narrativa fantástica, que inclusive, essas coisas dos flashbacks, mas isso eu uso de uma maneira um pouco diferente, né? É uma coisa que é dita no livro do jogador do livro do mestre do D&D, quarta edição, segundo volume, que ele dá uma dica de que você pode, de vez em quando, como uma ferramenta narrativa, cortar cenas e fazer cenas no sentido de você chegar e falar, gente, vocês não são seus personagens nessa cena você é o guarda da cidade, você é o capitão da guarda, você é o rei, você é o bispo, e normalmente eu falo, tem um capitão da guarda, um rei, um bispo e tal, quem quer jogar com o quê? O pessoal escolhe, vocês estão numa cidadela que está sendo atacada por um dragão. Eu vou desenvolver, e só a interpretação eu vou desenvolver essa cena, corta essa cena, aí pouco depois os jogadores chegam numa cidade devastada por um dragão. Beleza. Só que por que eu quis falar isso? Porque eu faço flashbacks assim. Eu paro e falo, você é você mesmo, você é a mãe dele, você é o pai, você não sei o que, e eu faço um flashback mais interativo. É o que eu gosto de fazer. Como eu falei, eu uso muito as duas coisas. Tem jogador que já tá jogando comigo há tanto tempo que já sabe aquilo. Quando ele casta, o cara já tá na cabeça dele como é que ele quer. Ele nem dá tempo pra eu falar quem quer o quê, o que é o quê. O cara já vai, não, a cena não sei o que lá. E eu gosto disso, eu gosto quando os meus jogadores se empolgam e eles começam a narrar, como se eles estivessem sendo mestres por um momento. Na verdade eles estão, né? E eu gosto muito disso. Então quando eu vejo que o cara tem um prazer nisso, eu tô bem, vai, manda ver, né? Se for divertido, se for curto, que é o que eu tento falar pra pessoas, se for fazer isso, faça curto, pra não aporrinhar os demais, né? Ficar, porra, tamo aqui há 30 minutos o cara falando com ele mesmo. É por isso que eu coloco os outros personagens nas cenas. Para os jogadores terem o que fazer e contribuírem para aquela cena de alguma maneira. Sim, e para não dar controle completo para o jogador principal, por assim dizer. Entendi. Bom, dito isso, falar um pouco de algumas outras coisas para você criar. Eu queria falar que eu tô pensando muito aqui em você como jogador, tá? Você vai criar seu personagem, coisas que eu acho que... Você ouvinte? Não, você é o ouvinte. Ok. Você é ouvinte. Pensando como você tá quando jogador. Tudo bem, vou criar um personagem. Então, só queria deixar algumas coisas para tentar dar um help, né? Então, não sabe com o que jogar. Fantasia medieval. Ninguém escolhe. Tipo, não sei o que jogar. Não sei o que jogar. Bom, a partir do momento que você não sabe, você não está necessariamente tendencioso a jogar com mais alguma coisa, pegue algo que vá completar uma função que falta no grupo. No mínimo. A partir do momento, claro, que isso seja interessante pra você, né? É o velho caso do ninguém pegou o clérigo, vou jogar de clérigo. Como se fosse uma coisa ruim. Eu não acho uma coisa ruim. Eu acho personagens que seguem deuses extremamente divertidos. Eu também gosto. Eu acho muito legal.
Mas tem gente que acha que é ruim, que eu vou pegar o clérigo, vou pegar o clérigo, vou pegar o clérigo. Então tudo bem, assim, a menos, óbvio, se você for o clérigo toda a sessão de jogo, agora você não quer jogar com o clérigo. Então, sem ser o clérigo, o que mais você pode ser? Mas se você tá meio travado, não sabe com o que jogar, a primeira coisa que eu penso é isso. O que tá faltando no grupo? Nem que seja D&D quarta edição, apesar dos pesares, tem algumas coisas boas no sentido desses papéis, né? Tem o DPS, tem o tanque e tal. Então, escolha isso, né? É um norte para você se guiar aí para fazer. Quando eu trabalho com personagem, eu tenho uma vontade muito grande, quando eu crio meus personagens, né? Eu tenho uma vontade muito grande, acho que eu não vou falar que todo mundo tem, eu vou falar que todo mundo gosta, né? Mas a partir de um certo ponto, acho que as pessoas desenvolvem isso. Do meu personagem ficar marcado no jogo. Eu fico pensando, nossa, será que daqui, eu tô criando esse personagem agora, será que daqui a, sei lá, 2 anos a gente vai olhar pra trás, não jogar mais essa mesa, e as pessoas vão lembrar que eu joguei com esse personagem, alguma coisa assim? Vão saber falar uma frase, alguma coisa? E para isso, além, óbvio, às vezes a sua função ajuda, né, você complementar isso, mas o meu ponto é você dar uma personalidade marcante pro seu personagem. Uma personalidade marcante não quer dizer uma personalidade complexa. Não é isso que eu tô falando. Mas uma personalidade marcante para ele. Ele vai ser reconhecido por alguma coisa. Nisso, eu digo para você, quando você for pensar nessa personalidade, por exemplo, quero fazer um cara covarde. Lembre-se que mostrar é mais importante do que pensar no porquê. Então, pra mim, se você vai criar um personagem e você quer que ele seja conhecido pela sua personalidade, que é uma coisa que eu amo na hora de fazer meus personagens, então não importa necessariamente agora todos os motivos que fizeram esse cara ser um covarde. Inclusive, esse pode ser uma lacuna que eu posso preencher mais pra frente com alguma informação que o mestre me dê no jogo. Concordo. Mas é muito importante que eu mostre que eu sou covarde. Então, dito isso, que ele quer mostrar que ele é o covarde, a segunda coisa que eu digo, escolheu isso, você viu um traço, alguma coisa, aumente o volume disso no talo. Faça isso ficar muito marcante no seu personagem. Você é um covarde? Você quer ser lembrado, quer ser o personagem? Talvez porque uma hora você vai dar um overcome nessa covardia e tomar um ato corajoso, e isso vai ser super marcado? Talvez você seja o alívio cômico e você gosta disso. Eu já fiz personagem assim. Pensei, eu quero ser o alívio cômico do grupo. Mas pegue isso e leve no máximo. Não pense, eu sou covarde, aí de vez em quando eu faço um negocinho. Não, cara. Você tem que ser covarde a cada frase que você vai falar. E o mestre mostra um NPC, o NPC bate e fala duro comigo e eu me escondo atrás do guerreiro do grupo e fico olhando. Essas pequenas coisinhas, sabe? Tipo, use isso a seu favor. Ainda nesse sentido de personalidade, aí se você quiser acrescentar um pouco mais, pensa numa característica, e nisso não importa se for um clichê ou não. Uma característica pode ser inclusive o que o seu personagem faz, sabe? Eu falei do covarde, mas eu sou eu sou um paladino bondoso, ou eu sou eu sou um mercenário. Agora você pensou nisso, pensa numa característica que se contrapõe a isso. Eu tô lembrando muito aqui de um personagem no Black Company, o Chagas, que ele é um personagem, ele é um mercenário, o negócio dele é matar, mas ele tá cansado dessa vida, né? Então, 2 características dele, nem que for assim, clichê. Ele é um mercenário, ele mata pra viver. A guerra é o ganha-pão dele. Segundo, ele tá cansado de matar. 2 coisas opostas, né? Cria isso e sobe o volume e começa a jogar. Vá com essa premissa simples. Eu acho que você se beneficia por não procurar uma complexidade muito grande. Meu Deus, tudo, o meu drama pessoal e... Não, simplesmente não, mas render situações interessantes pra você. Você tá no meio da guerra e você tá com o seu mercenário que cansou de matar, ele já fez uma puta matança e tem mais um cara e ele para e o mestre descreve, esse cara é obviamente inferior a você, e aí você abaixa a espada e fala, vai, corre, nunca mais volte. Foi interessante. Sim, e nesse aspecto eu acho isso ótimo. Eu concordo com você nessas colocações. E eu diria o seguinte ainda, por que você não deve pensar muito no drama pessoal do seu personagem, nos conflitos internos e, meu Deus, como ele é atormentado? Porque você deve lembrar que você, ao jogar RPG, está dividindo o holofote com mais 2, 3, 4, 5 pessoas. Não tem espaço para isso aparecer numa mesa de jogo. Mesa de jogo não é livro. Não tem espaço para esse tipo de desenvolvimento, por mais tempo que você jogue. É muito difícil isso conseguir acontecer, porque a história, o plot tem que seguir, o combate tem que acontecer, os desafios têm que ser vencidos. É muito, muito raro essa situação. Agora,
Quando você tem um personagem que tem essas características, como o Victor disse, tão elevadas, que é o motivo pelo qual eu utilizo o método, o passo do meu método de criar uma qualidade e um defeito, é uma forma simplificada de começar a pensar nesses elementos que o Victor falou. Isso contribui demais para o seu personagem, contribui demais. Você vai ser lembrado por essa característica que você tem. Eu gosto de citar como exemplo um personagem que eu fiz há um tempo atrás, que foi muito famoso, que era um bárbaro chamado Haurus. E ele tinha toda essa coisa de ser um personagem bárbaro e de ser inculto e supersticioso e tudo mais. Eu lembro que uma das coisas que ficou muito marcante nesse personagem é que toda vez que alguém pedia que os personagens se apresentassem, ou que o Haurus entendesse que era necessário uma apresentação, ele levantava, se emprumava, né, e gritava. Eu fiz isso com base, lembrando daquele filme do Beowulf, sabe, em 3D. E ele levantava e ele gritava, eu sou o Haurus, e batia o martelo dele no chão, fazia um tum. Então você falava, eu sou o Haurus, tum. Depois de umas 3 sessões de jogos, alguém surgia essa ideia e os outros jogadores já estavam falando, ele é o Haurus, e o resto da galera falava, tum. Então, é uma coisinha super besta e até cômica. Ele era um personagem mais cômico e tudo mais. Tinha um outro personagem na mesa que era um Genasi, que é um humanoide elemental. Ele achava que era um espírito, então ele se referia ao Genasi. Mas espírito, o que sua sabedoria diz? Essas coisas. Mas esse detalhezinho do tum, né, dele se apresentar e bater o martelo no chão e fazer essa vírgula sonora e tudo mais, é uma pequena característica, um pequeno bordão, um pequeno jargão talvez, mas que ajuda a criar uma identidade, uma recorribilidade desse personagem. Contudo, existe uma armadilha aí, que eu já vi acontecer um pouco. É quando essa característica que é aumentada ao máximo, é conflitante com outras características importantes na mesa. É quando você tem o paladino que é intolerante. Característica elevada, mas eu sou intolerante a todo mal. Mas eu tenho um companheiro ladino. Todo mal é uma definição muito ampla. Isso gera problemas. Ou então com o ladino. Eu sou, sei lá, eu não respeito nenhuma lei. Você tem isso. Se tem uma lei, eu vou quebrar porque eu quero. Isso vai causar problemas com o paladino. Então, na hora de pensar nessa característica, é importante saber que pensar em algo que não vai entrar em conflito com os personagens do restante da mesa. Eu tenho um exemplo de personagem onde ficou muito marcado por uma característica, um traço de personalidade, etc., que gerava conflitos na mesa, e não foram poucos, e que mesmo assim foi muito divertido. Mosca branca, mas beleza. Ficou bem legal. Eu tinha um personagem, foi um dos primeiros personagens que eu criei pra Tormenta, há muito, muito tempo atrás. Era um guerreiro chamado Andras. E o Andras, ele foi criado pouco depois que eu tinha lido uma certa edição de Holy Avenger, onde tinha um personagem que era o Camaleão, e o Camaleão basicamente era um assassino que odiava elfos. O Andras era um guerreiro que odiava humanos e amava elfos. Então, assim, as duas características dele, que ele odeia humanos, que ele ama elfos, eu tinha colocado no máximo. Ele tinha um profundo desprezo por todo mundo que fosse humano, o que é um problema com a maioria dos NPCs. Ele não aceitava autoridade de ninguém, ele era ríspido, ele respondia duro, ele saía na mão com extrema facilidade, ele não matava, óbvio, ele não pulava com a espada pra matar o cara, mas ele saía na mão num bar, não precisava de muita coisa. E ele tinha uma paixão por elfos, no sentido assim de carregar o equipamento para os elfos e de chamar sempre de senhor fulano, extrema referência, e se ele tinha algum problema ele ia falar com os elfos, e ele se sentia extremamente honrado quando o elfo dirigia a palavra para ele. Pelo sistema que a gente jogava, era uma vantagem muito grande ser elfo. Metade do grupo era elfo, a outra metade era humano. E saíram várias brigas interessantes no meio disso. De aparecer um novo personagem humano e o Andras juntar todos os elfos e falar, meu, eu não confio nesse cara, não vamos aceitar. E ele trabalhar ativamente pra pessoa não entrar dentro do grupo. Que é uma coisa que eu recomendo só se você tá jogando com uma galera que gosta desse tipo de coisa, sabe? Tipo, no final da conta, os outros personagens sempre falavam assim, cara, a gente sabe, você tem problemas, mas confia na gente. E aí os elfos falavam, confia na gente. Não, tudo bem, eu confio em vocês, tal. Eu só acho que, só tô deixando minha opinião que esse cara é zica. Uhum. E por aí vai. E em N momentos, os personagens humanos do grupo tinham essa coisa de salvar o Andras em algum momento e falar, agora você me deve a sua vida. E não sei o que lá, e aí ficou uma coisa muito interessante, sabe? Era um personagem que eu amava fazer isso. Eu tinha meio que uma válvula de escape, no sentido que se o elfo falasse, ele baixava a cabeça. Então ele nunca ia tomar uma atitude tão radical
ao ponto de... Era meio que o termômetro. Os outros jogadores sabiam, os outros jogadores entraram nessa, né? Não, a gente segura a onda do cara. E isso gerou um personagem muito, muito legal, muito bacana. Talvez, assim, eu acho que quando eu junto com o meu grupo antigo pra falar, todo mundo se lembra. Todo mundo se lembra do personagem de todo mundo. Foi uma época muito gostosa. Foi um dos personagens que mais me marcou, assim, na própria criação. Nesse ponto, eu acho que é importante salientar que quando eu digo... Eu concordo com você, brilhante. E eu acho importante dizer que a gente se refere a um relacionamento conflituoso. Conflituoso significa mais no sentido de que conflituoso dentro do que o grupo seria capaz de perceber como conflituoso ou não nessa situação. O grupo estava de bem com a vida com isso, e você tinha o bom senso necessário para jogar com um personagem assim, o que é raríssimo, considerando... Uma coisa que eu não faria com esse personagem é esfaquear o cara enquanto ele dorme, envenenar a comida dele, então, ou qualquer coisa assim. Esse bom senso é difícil das pessoas terem. Mas se o grupo aceita isso, se você tem um jogador com autoridade para jogar, cabe muito bem. Eu não quero tornar isso numa sessão de meu personagem e tal, mas para exemplificar esse ponto e demonstrar como isso pode ser feito de uma maneira um pouco mais estruturada, eu vou mencionar um outro personagem que eu joguei há muito tempo atrás, que era um Elfo Drow Mago numa aventura de D&D relativamente high level. E esse Elfo Drow Mago, ele era evil, ele tinha evil escrito na ficha dele, e tinha um paladino no grupo. E como é que isso funcionava? O meu personagem, ele era leal e mau. Era um conflito constante no seguinte sentido: a gente resgata, em determinado momento da história, a gente resgata uma princesa élfica, porém essa princesa élfica está sendo procurada por demônios para que ela possa ser sacrificada e trazer o Lorde Demônio dele de volta à Terra. E aí a gente está tentando criar uma armadilha para que o Lorde Demônio possa ser vencido fora de sua fortaleza. E a sugestão do meu personagem durante a discussão não, tudo bem, a gente faz um pentagrama ali, prega lá no meio, o ritual mais ou menos pronto, e aí o Lorde vai querer sair para fazer o ritual, e aí a gente pega ele enquanto isso. Mas e a menina? O que tem a menina? Paladino, não, mas a menina vai ficar mal. É verdade, a menina. Bom então. Mas eu não insistia no plano, eu não. Eu vou levar esse pano a ferro e fogo quando eles não estiverem olhando. Exatamente, na hora que o Paladino virar as costas, eu vou jogar uma magia dele dormir, eu vou fazer um plano. Não, eu só dava essa sugestão, ficava todo o sabor do meu personagem de ser um cara aí, um motherfucker. O Paladino vinha lá, dava uma bronca, a gente continuava jogando, continuava tudo bem. É importante você saber quando back off dos dois lados. Às vezes, como também aconteceu nessa mesma mesa, de eu sugerir numa outra circunstância que a gente tinha que passar por umas cavernas e que tinha uma colônia de homens-formigas e tal, e eu sugeri, olha, para a gente possa passar por essa caverna no tempo necessário e fazer tal coisa, eu sugiro que a gente cometa genocídio desses homens-formigas, porque a gente vai demorar muito, e blá blá. E o Paladino ali falou, fudeu, porque eu preciso fazer isso, é pelo bem maior, então eu não tenho o que fazer. A sugestão do mago é a melhor sugestão, porque se a gente não cometer genocídio com essa raça, algo muito pior vai acontecer. Não foi aquele, e também não foi aquele paladino de não, queime o mundo, eu não vou mudar minha opinião, sabe? Sei. Isso tem que ter um certo balanço, vai muito do bom senso do grupo, por isso que a gente está pontuando tanto essa questão também. Então saiba com que o seu grupo, dá uma lida no contrato social do seu grupo, vê com que o pessoal está confortável com. E aí você percebe se você pode ser um cara que vai comprar vantagem traidor em trevas ou não. Uma outra coisa que eu queria deixar modular para vocês quererem usarem ou não, isso eu uso até hoje com alguns NPCs, especialmente o grande vilão da aventura. Eu sempre tento trabalhar com isso. Eu já comentei isso mais de uma vez aqui, então vamos passar meio por cima, quem é ouvinte antigo vai saber. É um método que eu acho que eu aprendi também com uma palestra do mesmo cara, que era o método 5 porquês. E basicamente ele começa com você ver o que é o seu personagem, né? O que eu quero jogar? Eu quero jogar com, sei lá, o anão guerreiro. E aí você começa perguntando, né? O anão guerreiro que vai fazer tal coisa, ver qual que é a ideia dele. E aí começa, bom, tudo bem, por quê? Por que ele é o que ele é, o que ele faz, o que ele faz? E aí quando vier a resposta, você pergunta de novo, por quê? E aí você continua a cada resposta perguntando por quê, até ter 5 porquês diferentes. Ele é um método muito rápido, muito simples, ele funciona muito bem para criação. Então, por exemplo, ele é um deus maligno que quer cobrir o mundo em trevas.
Aí, por quê? Ah, porque ele tem os vampiros, o exército dele é feito de vampiros, os vampiros vão sair à noite e vão dominar muito. E aí, por quê? E aí você vai. Cara, isso aí é excelente. Ele força você a pensar. Você termina com um personagem muito rico. Eu não uso tanto para criação de personagem propriamente dita quando eu vou jogar. Eu uso muito para criação de NPC. Mas tá aí uma ferramenta que você pode usar pro seu personagem. Com certeza. Beleza? Eu já tinha Ótimo comentado método. ela antes. É bem legal. E o último que eu queria falar, só pra endossar o que falou, só porque você falou meio por cima, mas a gente, talvez no futuro a gente fale mais dele, é o The One Unique Thing, que a gente tirou do 13 Age. Exatamente. Há uma coisa única. O 13 Age ele tem esse sistema, ele tem várias coisas muito legais para criação de personagem, que envolvem você amarrar seu personagem com NPCs importantes do cenário, etc. Uhum. Mas o The One Unique Thing talvez seja a mais modular delas, a coisa que você pode aplicar em qualquer negócio. E basicamente descreva uma coisa que só o seu personagem tem ou faz no mundo. Só ele. Ele é o único no mundo que faz isso. A ideia, e eles falam aí no livro, é não pensar em vantagem de combate. Isso deixa muito claro pro jogador que isso não vai te trazer uma vantagem combativa. Não é nada disso que pode vir. É criar alguma coisa de história pro seu personagem. Ele pode ser até ele geralmente vai ser reconhecido por aquilo. Eu usei isso na minha antepenúltima jogo que eu criei personagem e tal. Foi o jogo, talvez, em muitos anos que eu tinha os personagens mais instigantes, assim, de todos. Os personagens todos tinham coisas muito, muito legais. Em grande parte por causa do The One Unique Thing. Só para vocês terem exemplos, eu tive um jogador que um dos grandes personagens ou NPCs do jogo são o The Three, os três, que são os 3 maiores dragões do mundo. Uhum. E são, tipo, dragões absurdamente gigantes, assim, que, sabe, é aquela coisa, o dragão vermelho vai andando e vai estremecendo a terra, e ele é a morte encarnada, etc. Ele é fogo, ele é a morte. Ele é a fogo, ele é a morte. E um dos meus jogadores falou assim, tá bom, eu fui a única pessoa a sobreviver de um ataque dele. E aí eu falei, porra, fantástico. Aí a gente começou a conversar e ele falou assim, não, então, ele passou sobrevoando uma aldeia, ninguém sabe por que do nada, e aí tacou fogo, reduziu tudo a cinzas, e uma galera que chegou lá depois, tava passando pela cinza, de repente escutaram um barulho, aí afastaram uma pilha de cinzas e tinha um bebê elfo no meio das cinzas. E uma coisa que muito legal, e uma coisa que eu queria fazer um adendo, que eu acho muito bacana no The One Unique Thing, é que uma vez dita, ela não necessariamente tem controle total, o personagem tem controle total sobre ela. Por exemplo, se meu personagem vira pra mim e fala, eu sou o único que sobreviveu ao ataque do vermelho, eu diria assim, mas não daquela vila, de toda a história. Exato, é exatamente isso. Não que necessariamente ele tivesse pensado nisso. A ideia que a gente tinha chegado era bem essa, assim, não, de toda a história você foi o único a sobreviver a um ataque. Ninguém sabe como, ninguém sabe porquê, você era um bebê, tudo foi encontrado, eram cinzas, e só o seu personagem no meio das cinzas sem um único arranhão. Então assim, a gente jogou no talo isso. Tinha um outro personagem que... E é importante salientar que isso não significa que ele é imune a fogo, por exemplo. Não, muito pelo contrário, assim, não tinha nada a ver. Tinha um outro personagem que virou pra mim e falou assim, eu tenho uma espada, e essa espada tem uma maldição que quem passa com ela morre em 7 dias. Quem fica com a espada por 7 dias morre. Eu sou a única pessoa que pode ficar com essa espada sem morrer. Eu fui a única pessoa. Não era uma espada mágica, ela não dava bônus, ela não dava nada. Mas ela tinha passado por várias pessoas, e pessoas importantes tinham morrido com ela, e não sei o que lá. Era uma espada que era conhecida por trazer a desgraça para quem portava, e ele carregava essa espada. Inclusive eu tinha até feito que era uma espada velha e que a lâmina já estava meio enferrujada, meio sem corte, e ele era o único cara que podia carregar ela. Aí depois a gente criou umas outras coisas por qual ele não se desfazia disso. Mas tinha isso, tipo, por que essas perguntas? Por que o cara? Por que a espada? Entendeu? Por que só ele sobreviveu? Por que o dragão vermelho atacou aquela vida? Você já criou muita coisa em cima pra colocar o The One Unique Thing. Só que são exemplos. Os personagens daquele jogo foram fantásticos. Tinha coisas muito bacanas. E bom, e é isso. Eu queria deixar essas partes pontuais para vocês, jogadores, pensarem, usarem aí o que vocês puderem, o que vocês não puderem, descarta.
Bom, por último, então, queria discutir um tema que a gente não escuta muito falar por aí, mas faz parte da criação de personagem. E é uma parte que as pessoas param. Acho que é uma coisa que fica por último, comigo sempre fica por último, que é o nome do seu personagem. Justo, justo. Eu tenho alguns métodos pra isso. Diga, é isso que eu ia perguntar. Você tem métodos pra escolher nome, alguma coisa que você faz? Tenho. Eu tenho. Meus métodos. O Chess é o cara dos métodos nesse episódio. É verdade, né? Sou uma pessoa muito Todo metodológico. metodológica. A ideia é que eu faço é o seguinte: quase todo personagem de RPG ele vai acabar sendo baseado em algum tipo de trope. Não importa o cenário que você vai jogar ou o sistema que você vai jogar. Muito provável que você vá girar em torno de um personagem que é mais abrutalhado, ou que é mais intelectualoide, ou que é mais vinza. Sempre tem essas tropes, né? Então, ao decorrer no passar dos anos, eu fui acumulando nomes que eu acho que ficam muito legais para aquela trope. E eu reuso esses nomes sempre que eu preciso de um personagem daquele gênero. Você tem uns nomes chaves, assim, que você mantém? Exatamente. Então, por exemplo, toda vez que eu vou criar um bárbaro, ou algo que se pareça com um bárbaro, ou que tem elementos, né, de barbárie, seja um bárbaro de Tanga de Texugo em D&D, seja um Orc Street Samurai em Shadowrun, eu vou chamar ele de Haurus, que é o nome. Haurus. Exatamente, que eu tirei do Senhor dos Anéis. Entendi. Mas que são um nome que eu acho que é poderoso, um nome bárbaro, um nome forte e tal. Foi um nome que você tirou de algum lugar. Tirou do Senhor dos Anéis, você acabou de falar. Desculpa, eu tinha falado, você tirou de algum lugar? Sim, no Senhor dos Anéis, eles, quando estão descendo o rio na Sociedade do Anel, aquela cachoeira que o Boromir cai, chama as Corredeiras de Haurus. Ah, entendi. Então, eu achei um nome poderoso e eu uso isso. Eu tenho ou de personagens de ficção que eu acho que são legais, ou de algum nome que algum dia eu bolei, eu achei a sonoridade bacana. Eu tenho meio que essa lista, né, esse hall de nomes eu vou pegando quando eu preciso. Você foi acumulando nesses tempos. Exatamente. Esse é um método. O outro método que eu tenho, mas esse eu uso menos, eu usava mais antigamente, que é um método de dar um nome mais ou menos baseado no que eu quero fazer com esse personagem, no que eu quero que ele simbolize, por assim dizer. E aí eu sempre tenho a opção de, por exemplo, vou fazer um assassino, eu procuro, sei lá, Lâmina da Noite em alemão, em sânscrito, em latim, em qualquer porra assim, e dependendo do que tem a ver com o cenário que eu vou jogar, e aí eu copio, faço a tradução e uso como nome. Entendi. São os meus métodos. E você? Eu odeio quando eu tô jogando, apesar de eu não jogar tanto, mas eu odeio quando eu tô jogando e meu personagem, o pessoal vira e fala assim, sei lá, ô mago, sabe? Tipo, ô elfo. eu odeio isso, cara. Eu odeio quando meu personagem não é reconhecido pelo nome dele. Então eu tento fazer o máximo pra eu ter um nome simples e sonoro. Então eu tento escolher nomes que o primeiro nome seja bem curto e direto, por exemplo, Derek, Andreas, sabe? Nomes assim que são diferentes e curtos, simples, que você não precise ter muito trabalho para se lembrar. Inclusive é uma coisa que eu digo muito pros meus jogadores. Sempre que eu tô com eles estão procurando, qual é o nome, como é que eu vou criar, não sei o que lá. Aí o cara vem com um nome bizarro, eu sempre viro pra ele e falo assim, cara, se daqui a 20 minutos você se lembrar do seu nome, já vai ser lucro. Por isso que eu uso nomes marcantes, por isso que os meus magos se chamam Isaac Ferdinand von Kempfer. Boa. O cara coloca um nome gigante, um nome mais elaborado, ou um nome bizarro que não tem nenhuma relação com nada. E o cara esquece o nome. Se você não lembra o nome do seu personagem, como é que você quer que as pessoas se lembrem? Verdade. Então, a primeira coisa que eu tento sempre é isso, usar nomes curtos, bem sonoros, bem diretos. A segunda coisa, eu uso muitas listas de nome na internet ou aplicativo para celular. Você sempre tem Random Name Generator, que você pode escolher por país e não sei o que lá. E tem algumas coisas que combinam bem. Por exemplo, você quer fazer um druida, pega um nome em gaélico, sabe? Que você põe e são nomes bem cantados. E você vai até fazer nomes élficos, não sei o que lá. Ou você pode realmente colocar Elfish Name Generator e caçar um nome no lugar. Eu só procuro isso, nomes curtos. Eu lembro que um dos últimos personagens que eu criei pra quando eu fui jogar era um elfo chamado Duon Delben. E eu achava muito legal, Duon. Legal. Tem uma outra coisa que eu gosto de fazer muito com os meus personagens, que é ele não tem um nome, ele tem um título. Como assim? O que você costuma pôr? Não, depende do personagem. Um exemplo que você tá muito familiar com isso é um certo Warforged chamado Legião. Legião. O Warforged é bem... Aí é característico, né? Mas quando não é... Exato, mas quando não é quando não tem essa brecha, ainda assim eu costumo fazer alguma coisa nesse sentido. Então, eu gosto, por exemplo...
Já em determinado momento vou jogar com um ladino num cenário de D&D, e em vez de eu dar o nome do ladino, eu digo, quem é você? Eu sou o Corvo. Porque, ou alguma coisa nesse sentido. Corvo foi o que eu já usei ano passado. Ele não era gótico, nem era filho do Bruce Lee. Ele era apenas o corvo. Ele era apenas o Corvo. E eu gosto disso, porque isso é uma coisa que tem a ver com o nome curto, mas as pessoas, elas vão lembrar, não vão chamar de você de ladino, elas vão lembrar que você é o Corvo. Elas vão lembrar que você é o Legião, especialmente se for uma palavra só. É difícil chegar e falar, quem é você? Eu sou o Lorde das Terras Ermas do Norte, o frio gélido e a tempestade vindoura. É mais difícil. Agora, um nome como um mago, um feiticeiro chamado Tempestade, alguma coisa assim, eu gosto dessa coisa do nome enquanto título. Uhum. Legal. A única coisa que eu recomendo, é uma recomendação que eu sempre passo, é você tomar cuidado para adequar a origem do seu nome com o que você está fazendo. Atualmente, eu acho que quebra um pouco se você vai jogar uma fantasia medieval e o nome do seu elfo é Kazuma Kirin, sei lá. Eu acho que quebra um pouco, sabe? Tipo, eu vou colocar um nome japonês, uma coisa que não é... Kirin. Tipo assim, eu acho que fica tão... quebra, fica estranho. Então a primeira coisa, tomem cuidado com isso, sabe? A origem do que você vai perguntar. E em segundo lugar, tome cuidado se você for copiar um nome, sabe? Tipo, não importa quem é o seu personagem, se você chamar ele de Naruto, não dá. Por mais que você tenha a melhor interpretação do mundo, por mais que você faça um desenho, imediatamente o nome remete a um personagem e a um estilo e a tudo. A menos que você esteja fazendo aquele personagem, e você pode fazer isso e pode ser muito bom. Uma das aventuras mais longevas que eu joguei, um dos personagens que mais durou e foi do começo ao fim da campanha, era muito legal, era Kenshin Himura. Ele era um samurai, ele tinha tudo, mas ele era o personagem, o desenho era do personagem, era tudo aquilo. E era tudo bem, Kenshin, ele interpretava como, ele fazia, o cara jogou, ele queria jogar, ele gostava muito, jogou com isso. Já que nos criticaram porque a gente não faz essas coisas, ouvinte aí que reclamou do tipo tal cara, a gente não explica quem é, tipo Kenshin Himura é de um anime chamado Rurouni Kenshin, que ele é um samurai que era um assassino terrível e se arrependeu dos seus feitos. Exato. O cara queria jogar com isso, ele tinha visto o anime. Oi? Deve ter passado outras referências que a gente não explicou, mas a gente tá tentando. Eu não sei, Naruto eu preciso explicar? Eu acho que não. Acho que não. Coloca aí no Google. Explicar Naruto é tipo explicar Superman hoje em dia. Eu acho que não precisa, mas tá bom. Mas é isso, tomem cuidado por onde vocês vão pegar. Uma coisa pra falar sobre o nome também, manda. Que não tenha medo de ser mundano. Tudo bem que quando a gente vai jogar RPG, a gente fica muito tentado. Qual é o nome desse personagem? O nome dele é Klaus, em vez de Bob. A gente fica muito tentado a isso. Porém, se o jogo que você está jogando permite isso, e você tem algum nome mais mundano que você acha legal, eu acho isso muito bom. Você quer jogar com o seu investigador do FBI no seu jogo de Call of Cthulhu ou alguma coisa do gênero, ele não precisa necessariamente se chamar Jack Ripper Bauer. Ele pode ter um nome mais... Jack Ripoff Bauer. Jack Ripoff Bauer é boa. Ele não precisa se chamar Kung Fury, né? Kung Firra. Ele pode ter um nome mais mundano. Eu acho que isso não é um problema de maneira nenhuma. Eu acho que fica até uma coisa mais orgânico, mais acreditável. Eu defendo tudo. Eu acho que a partir se você conseguir fazer esse nome ser notável, até aquela velha técnica de fantasia medieval, você pegar o seu sobrenome e ser duas palavras em inglês, eu acho até que tá válido, sabe? Eu joguei anos com isso. Tá aí. Você pode fazer você pode fazer o Stormbringer e ficar e dá, sabe? Tá tranquilo, não tem problema, eu acho. Mas eu tirei principalmente essas duas coisas. Cuidado com a fonte e cuidado se você vai referenciar algum personagem. A menos que a piada já esteja implícita, a menos que você queira realmente jogar com aquele personagem. No geral é isso. Nós temos o desafio final. Não é uma Cúpula do Trovão. Saudades da Cúpula do Trovão. Ouvintes, vocês acham que a Cúpula do Trovão devia voltar? Vocês sabem o que é a Cúpula do Trovão? Comentem, deixem nos seus comentários no site do Terceira Terra, Facebook, e-mail, se vocês acham que a Cúpula do Trovão devia voltar ou não. Vocês querem um episódio de 1 hora da gente fazendo Cúpula do Trovão um com o outro? Pode ser. Porra! Cúpula do Trovão especial, tem... Episódio especial, nós dois, um pro outro,
dropar a bola, jogo rápido. Mas o desafio é o seguinte, é um desafio que eu tirei de uma antiga revista Dragon Slayer, que é um teste final pra você que criou seu personagem agora, e você quer saber se ele tá interessante, marcante, se ele tá mais do que um punhado de números. Então o desafio é o seguinte, tente descrever o seu personagem sem citar raça, classe, profissão, posição social, arma ou poder. É mais complicado do que parece. É bem mais complicado do que parece. É bem mais complicado do que parece. Mas eu acho interessante a partir do momento que você consegue fazer isso. Eu citei o Andreas mais cedo no nosso episódio, que foi um personagem que me marcou muito, que eu gostei muito. E o que eu sempre me lembro dele, o que eu sempre vou comentar pra descrever o personagem, é o fato que ele tinha uma rincha com humanos e amava elfos. Sempre isso, sabe? Com base nisso, eu às vezes até esqueço de falar que ele era um guerreiro, mas esse é o espírito da coisa. E ele se tornou muito marcante por essa característica de personalidade. Pensando nisso, eu tive um personagem que eu gosto muito dele e que quando eu penso nele, a ideia toda da coisa é que ele era um homem cínico desesperadamente buscando por algo em que acreditar. Aí, ó. E de fato tem. Olha aí. Interessante. Então, eu deixo esse último. Mas eu disse que ele era um homem, isso conta? Não, acho que homem é um cara, é uma pessoa. It's a dude. It's a dude. É uma pessoa, assim, acho que tá tranquilo. Okay. O mais importante nele é isso, não é o fato dele ser homem, elfo, orc, vampiro, lobisomem, ou tudo junto. Espero que não seja tudo junto. Você me lembra aquelas coisas antigas na Dragão Brasil, lembra do, posso jogar com meio orc, beholder, monge, paladino? Quem nunca? Meio castor, quero ele até hoje. Castor é ótimo. Mas é isso. Espero que o nosso episódio tenha ajudado vocês. A gente se prendeu em algumas picuinhas aí, mas eu acho que foi uma discussão... Eu espero que vocês tenham aproveitado a discussão. Eu gostei muito de... É raro a gente ter esses momentos de discussão realmente no Escudo Meta, a gente discordar e fazer, mas eu acho ótimo, tá? Eu acho que eu aprendi bastante nesse episódio. Espero que... Não o suficiente pra concordar com o estou certo. Não o suficiente pra concordar com o Chess, não tanto. Mas tudo bem, eu aprendi um pouco. Não se fazem milagres, a natureza não dá saltos. Deixem aí nos comentários. Aliás, mandem comentários, mandem e-mails, por favor. Exatamente. Continuem, vocês estão fazendo um bom trabalho. Exatamente. A gente vai tentar até deixar a leitura de e-mails mais interessante, mais interativa. Tentar fazer. Vocês gostaram que a gente lesse inteiro os comentários? A gente meio que pula, porque eu acho meio chato, a gente dá um en passant. Eu gosto desse estilo. Se vocês acham que vocês querem seus comentários lidos na íntegra, comentem aí, a gente lê na íntegra, sem problema nenhum. E como eu disse, espero que vocês tenham gostado. Testem as dicas que nós demos. Se as dicas forem proveitosas, comentem os casos. Comentem as suas técnicas. Eu tenho certeza que eu posso aprender muito com o que vocês vão colocar. Comentem suas histórias de personagens. Coloquem, se o seu personagem, se você tem um personagem que você realmente acha bom, aplica esse desafio que a gente mandou agora e joga nos comentários ou manda um e-mail pra gente falando, meu personagem é assim, 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 descreva ele dessa maneira. Veja se é fácil ou difícil, né? Seja honesto. Eu tô descrevendo, mas foi difícil tirar isso. E é isso, certo? Chess, considerações finais? Não, comentem. Eu acho que as suas considerações foram muito boas. Curto e grosso. Comentem. E, como sempre, lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Puta, agora me pegou desprevenido. Mas só... É isso, ouvintes, até mais! Poxa, que decepção, Victor. Eu não sei. Que decepção, cara. Não sei. Podem até haver podcast melhores por aí, mas só no Escudo do Mestre o Victor te decepciona desse jeito. Putz. Sacanagem. Falou, ouvintes. Até a próxima. Tchau. Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows.